Olá, professor Felipe aqui. Esse é mais um vídeo de sacada, mais um conteúdo dentro desse projeto por 365 dias. Nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre exercícios unilateral. Quando usar, se deve usar, qual que é a orientação que você deve ter com relação aos exercícios unilaterais. Primeiramente eu tenho que pensar que exercícios unilaterais ele vai trabalhar um lado do corpo. Então a gente tem sempre um lado que é mais forte e um lado que é um pouco mais fraco. Isso é normal, é padrão de todo mundo. Você sempre vai ter um braço de meio centímetro a 1 centímetro maior. Um braço, uma perna, geralmente o braço, eu sou canhoto, então a minha esquerda é o lado mais forte do meu corpo. Então tendencialmente eu tenho uma maior circunferência do meu braço, uma maior circunferência da minha coxa em relação à parte direita do meu corpo. E aí constantemente chega na academia, principalmente nas avaliações físicas, as pessoas se queixando com relação à diferença de meio a 1 centímetro de um lado para o outro. Isso é normal, a gente sempre vai ter esse desequilíbrio no corpo, né? Nos lados do corpo. Então isso é natural, isso não é um indício de que você precisa fazer exercícios unilaterais para corrigir essa especificidade, esse meio centímetro, esse 1 centímetro. É totalmente normal. Qual que é as horas que eu posso usar os exercícios unilateral? É importante tanto para a nossa cognição, para a nossa percepção do nosso corpo, a nossa propriocepção, que é a percepção do corpo no espaço, que a gente faça exercícios unilaterais. Não pensando em igualar as musculaturas, mas sim em ter trabalhos diferentes usando apenas um lado do corpo. Então é interessante, sempre quando eu passo para os meus alunos exercícios unilaterais, eu passo blocos de exercício onde o aluno faça um lado primeiro com todos os exercícios, só de um lado do corpo, e depois todos os exercícios do outro lado do corpo, porque isso vai aumentar, vai fazer você fadigar a musculatura usando exercícios unilaterais, vai fazer com que você aumente a percepção de força do teu corpo, que você aumente a tua coordenação motora, que é o quê? Que é fazer exercícios sincronizados. Então, quando a gente faz exercícios unilaterais, a gente aumenta essa coordenação motora, e também quando a gente precisa corrigir algum tipo de lesão. Por exemplo, quando a gente tem aí mais de 2 a 3 centímetros de diferença, é claro que isso tudo requer uma avaliação para ser mais específico na montagem desse treinamento. A intenção desse vídeo é que você tenha uma visão mais ampla, para quando o teu professor na academia montar teu treinamento, você identificar, saber o porquê de cada coisa que foi montada, ou quando você for precisar montar um treinamento ou não tiver ninguém para te acompanhar, você tenha pelo menos o mínimo de discernimento do que fazer e o não fazer. Quando você tem aí mais de 2 centímetros de desnível nessa musculatura de um lado, por exemplo, de um braço para outro braço, é claro que a gente precisa avaliar. Eu geralmente, quando esse desnível não é em força em si, em circunferência, eu não passo muito exercício unilateral. Existe uma sinergia no exercício, que eu já falei em outros vídeos, que é a questão da concentração. Quando eu estou fazendo um exercício de rosca de bíceps, se eu sei que um braço meu é um pouco mais fraco que o outro, eu posso conscientemente, na minha mente, na hora da execução do exercício, tirar um pouco da força daquele braço que é um pouco maior e concentrar, deixar um pouco mais de carga naquele braço que é menor. Isso pode ser feito em qualquer exercício bilateral. Quando eu falo exercício unilateral, eu estou falando exclusivamente de um membro só atuando e executando exercício. Quando eu falo exercício bilateral, é quando os 2 membros estão executando o exercício. Então, quando eu vou fazer, eu tenho um certo desnível de 2 a 3 centímetros aí na musculatura do braço ou perna, independente de qual que seja, eu uso muito exercícios bilaterais
mais concentrando naquela musculatura que está menos desenvolvida. Então, quando você tiver esse certo, a perna ou o braço um pouco menor, você se concentra mais, deixa um pouco mais de carga para aquela musculatura que está um pouco defasada, está um pouco menor do que a outra musculatura. Agora, quando você está se recuperando da lesão, ou quando você fraturou o braço, ou fraturou a perna, ou simplesmente engessou teu braço, e aí você percebe que quando você engessa o braço fica muito fininho e o outro braço fica com a sensação de normal, e aí você tem essa sensação de que o braço está muito fino. Aí sim é interessante no final da musculação, no final dos exercícios, fazer um exercício concentrado, unilateral, lá para aquela especificidade. Qual que é a especificidade? É aquele braço que tem acima de 5 centímetros menor do que o outro, é aquela recuperação da lesão, uma cirurgia de LCA, um preparatório para cirurgia, que é o meu caso, um trabalho que permita aí que tenha a tua musculatura da perna muito defasada com relação à tua outra perna. Então aí sim é o momento que no final do treino a gente pode usar exercícios unilaterais exclusivos para aquela musculatura, sem fazer a outra musculatura. Porque se você pega e fala, eu faço um unilateral e depois eu faço o outro unilateral, só que um braço pegando mais carga, você nunca vai conseguir ajustar. Para ajustar em casos de acima de 5, 6 centímetros, você vai fazer um exercício unilateral até essa diferença cair aí para 1 centímetro, 2 centímetros. Quando essa diferença cair para esse 1 ou 2 centímetros, aí você já consegue usar exercícios bilaterais, mas deixando um pouco da concentração da perna boa e usando a concentração naquela perna que precisa evoluir um pouco mais. Lembrando que requer uma avaliação para ser mais específico na prescrição, mas que você pode ter diversas maneiras de fazer exercícios unilaterais. Os exercícios unilaterais não é precisamente utilizado só para essas questões. Se você tem aí um equilíbrio muscular bom, você pode fazer também. Vai te ajudar aí, como eu falei, na coordenação motora, vai te ajudar aí na propriocepção, na percepção do teu corpo no espaço, vai te ajudar nessa força unilateral, né? A gente acaba tendo força mais de um lado, então com os exercícios unilaterais a gente consegue equilibrar essa força do corpo e aí evoluir ainda mais nos treinamentos. A dica e a sacada que eu queria deixar era essa: qual o momento certo de usar os exercícios unilaterais? Quando você tem um desnível muito grande aí na tua musculatura, ou quando você simplesmente está focado aí no momento da periodização em treinar exercícios unilaterais, focando aí no aumento da capacidade motora, no aumento da coordenação motora, no aumento aí da propriocepção. Esses são os momentos de se usar esses exercícios unilaterais. Beleza? Essa foi a dica de hoje, essa foi mais uma sacada nesse canal. Se você estiver curtindo, deixa seu like, e em algum lugar na descrição desse vídeo tem um link onde você pode se cadastrar e fazer parte da minha lista VIP. Um abraço e até o próximo vídeo.